Beleza, Taylor, obrigada. Hum. Valeu, Dinda. Não, pessoal, sem comentários e sem dúvidas. Ah, sim, Ana. A gente vai falar sobre isso. Tem o livro, Brooklyn, né? O roteiro do filme é feito a partir do livro e de um autor irlandês, e eu acredito que o conto The Bride, não sei se tu já teve a oportunidade de ler, eu tinha colocado lá no Mudo, mas enfim. Depois, quando tu lê, tu vai ver que parece que o conto The Bride é o resumo do livro Brooklyn e do filme também. O filme é muito fiel ao livro. É bem aquilo ali. Em outra ocasião, a Roberta, que está aqui com a gente também. Aham. É um livro, é ótimo livro. Eu acredito, né, eu não vi nenhuma entrevista dele falando isso, mas eu acredito que o autor pode ter lido a Maeve Brennan. Porque o que aconteceu depois da morte dela foi que as pessoas voltaram a lembrar desse nome, dessa escritora que estava esquecida, né? E deu um boom, assim, teve essas duas publicações dos livros de contos, a publicação das crônicas, e ele, sendo um autor, né, um escritor irlandês, fica sabendo, deve ter ficado sabendo desse nome dessa irlandesa, e pode ter lido esse conto e se inspirado de alguma forma. Outra possibilidade é que é uma história tão comum, a dessas meninas que migram, mas é tão comum que se repete na literatura, mesmo um escritor não tendo lido o outro, sabe? Mas é um prato cheio aí para análise dentro da literatura comparada, né? A Ana que está fazendo a cadeira de disciplina de literatura comparada. É bem interessante escrever um artigo, enfim, fazer um trabalho comparando esses dois, o romance e o conto da Maeve. Com certeza. Eu acho que pode ter sido uma influência, sim. Tomara, sabe? Eu fico bem contente de estar pesquisando a Maeve Brennan. Depois, na outra semana, a gente vai falar bastante. Eu vou contar para vocês disso. Mas eu acho é injusto, assim, que uma escritora tenha produzido bastante, tenha olhado para questões sociais tão importantes e crítica social e tenha ficado esquecida por décadas. E, inclusive, tenha sido meio anulada no seu próprio país, né, que é a Irlanda. Então, eu fico contente de estar pesquisando essa pessoa, da gente estar aqui reunidos, conversando sobre literatura irlandesa e podendo falar na obra dela, né? Como a gente vai fazer nas aulas 3 e 4. Bom, saí aqui, voltei pro slide, daí não vejo vocês. Qualquer coisa, só abrir o microfone. Pessoal, a gente passa agora a ver, então, algo que eu pesquisei também durante a tese, que foi a formação identitária da personagem Frank McCourt dentro das autobiografias. A identidade de narrador protagonista. Como são autobiografias, está em primeira pessoa o texto. Quer dizer, o narrador vai dizer: eu fiz tal coisa, eu fui, eu estava com fome, eu passei frio. Mas, como eu falei para vocês, eu vou tratar sempre o Frank McCourt como um narrador protagonista, ou seja, como uma personagem de ficção, tá? O autor aí é outra história. Narrador protagonista se apresenta como um somatório de infortúnios. Bom, a gente sabe dos estudos literários que a identidade não é fixa, né? Vários autores nos dizem isso. A identidade de uma personagem ou de uma pessoa que seja é um somatório de modificações, evoluções que a personagem vai passando ao longo da narrativa, principalmente se a gente está falando de um livro maior, de um romance, que não é um conto, né? Que é um livro em que o autor tem tempo e espaço para desenvolver a identidade da personagem.
Então o que a gente vai fazer agora é tentar analisar algumas das identidades pelas quais o Frank McCourt passa, e que vai ser finalizada com essa identidade de escritor de autobiografias. Primeiro, ele nasce de um somatório de infortúnios. Eu já contei para vocês que a mãe e o pai se conheceram nos Estados Unidos e chegaram aos Estados Unidos por condições, assim, não tão felizes, né. A mãe vindo porque não tinha eira nem beira na Irlanda, e o pai, fugindo do IRA, desertor do IRA. A gente pode dizer que desde o início da história do Frank McCourt, ele vive uma existência híbrida. Já falamos também da identidade hifenizada, né? Ele é um americano barra irlandês, ou irlandês barra americano, porque ele se sentia, no final das contas, mais irlandês, mas a terra dele era os Estados Unidos, especificamente Nova York. Nesse tempo, a Irlanda, olhada pelo mundo como um lugar muito de caipiras, muito interior, e Nova York, centrão do mundo, cosmopolita, modernidade. Desde o nascimento da mãe do Frank, da Angela, que é quem está no título, né, da primeira autobiografia, As Cinzas de Angela, desde o nascimento da Angela, já tudo determina que a composição identitária do Frank McCourt vai ser uma identidade híbrida, ou seja, dividida. Um pé cá, um pé lá. A mãe nasce num dia 31 de dezembro, à meia-noite. E aí a parteira, na Irlanda, né, a parteira diz para a avó do Frank como é que vai ser, né, Deus do céu, diz a enfermeira O'Halloran. Essa criança, que é a mãe do Frank, ficou escarranchada no tempo, nasceu com a cabeça no ano novo, que a cabeça nasce primeiro, né? E a bunda ficou no ano velho, ficou dentro da mãe. Ou foi a cabeça no ano velho, a bunda no ano novo. E há aqui uma frase que denota o quanto o catolicismo na Irlanda deu espaço para um fanatismo religioso e para crendices, mas o Frank McCourt trata isso, essa religiosidade excessiva do irlandês, com muito humor. Então, que a parteira teria dito: vai ter que escrever para o Papa, minha senhora, para saber em que ano essa criança nasceu. Quer dizer, de uma situação que não precisava complicar, como eles eram muito tementes, né, a rigidez católica, do dogmatismo católico, tudo já virava um problema, tinha que escrever para o Papa para saber o que ia ser. Tem um outro momento da narrativa, quando o Frank faz a primeira comunhão, e a primeira comunhão na Irlanda, em diversas narrativas, não só para o Frank McCourt, a primeira comunhão é vista como um momento de terror na infância das crianças irlandesas, porque a igreja é muito rígida, coloca muito medo na cabeça e na vida dessas crianças, e a primeira comunhão é precedida pela primeira confissão. E a primeira confissão é o momento para o qual as crianças são preparadas e amedrontadas. Passado esse momento de tensão pavoroso, que é a primeira confissão, e aquela pressão toda da primeira comunhão, quando pela primeira vez a criança irlandesa vai receber a hóstia, né, vai receber o corpo de Cristo na língua, e tinha toda uma preparação de como tinha que ser para receber a hóstia, que não podia mastigar porque era pecado, ia arder no fogo do inferno, tinha que estar com a boca aberta de determinado momento, de determinada forma. Toda aquela pressão faz com que o Frank passe mal e ele vomita logo em seguida no quintal da avó, logo em seguida da primeira comunhão. E isso gera de novo uma situação caricata desse fanatismo religioso, porque a avó diz para a mãe do Frank: e agora? É um pecado mortal, vomitou a hóstia no meu quintal. E isso é tratado com muito humor. Do jeito que eu contei, não ficou com muito humor, né? Mas na narrativa isso aparece com muito humor, porque elas vão até o padre local para saber o que vai se fazer agora. Esse menino vomitou a primeira comunhão. E o padre, sem nenhuma paciência, diz: ora, minha senhora, vai lavar o pátio, né? Onde está o vômito. Quer dizer,
o fanatismo tomando conta daquele povo que não tinha tanto acesso à instrução formal e era muito amedrontado por essa religião. A religião que devia ser a guia espiritual para essas pessoas, mas que na verdade se tornava uma regra de conduta para a vida prática. E com isso as pessoas caíam ou tendiam a cair em um fanatismo. A questão do encontro dos pais, né, que são imigrantes irlandeses nos Estados Unidos. Então, a primeira identidade do Frank McCourt que a gente tem, a primeira característica dele é como uma pessoa de existência híbrida e que nasce a partir de um somatório de infortúnios, que já vinha desde o nascimento da mãe. E aí, logo depois do nascimento do Frank, acontece uma questão em relação ao nome próprio. Bom, o nome próprio é muito determinante da identidade de uma pessoa. O nome do Frank, quando ele nasceu, era para ser Malak, assim como o pai. É o primeiro filho, é um filho homem, deveria, na cultura local deles, receber o nome de Malak. Só que o pai do Frank bebe, tem problema com bebida alcoólica. E quando chega no cartório, logo depois do nascimento desse primeiro filho, tá falando tão enrolado de bêbado, além de ter o sotaque dificílimo do norte da Irlanda, que era considerado dificílimo nos Estados Unidos, e é difícil mesmo, o sotaque irlandês é difícil, que o moço do cartório não entende e marca como nome próprio da criança masculino, porque tudo que ele consegue entender daquele bêbado do norte da Irlanda falando para registrar o filho é que é menino. Então ele fica registrado, Frank McCourt, como masculino. Ele nasceu em agosto. O pai só vai voltar ao cartório em dezembro para corrigir isso na certidão. Quer dizer, Frank McCourt nasce registrado como masculino e fica assim até dezembro. Quando o pai volta, já menos bêbado no cartório, para corrigir isso, ele já mudou de ideia quanto a dar o nome dele para o filho. E já está decidido por Francis. Francis, que acaba as pessoas chamando de Frank. Bom, Philippe Lejeune, que escreve sobre autobiografia, escreve sobre a questão de se tratar o narrador protagonista da autobiografia como uma personagem literária. Afinal, na autobiografia consta muito de criatividade e de ficção mesmo, uma grande porcentagem. Ele fala nessa questão do nome próprio. Ele vai dizer que é no nome próprio que a pessoa e discurso se articulam, antes de se articularem na primeira pessoa, como demonstra a ordem da aquisição da linguagem pela criança. Outros teóricos, outros autores vão falar que a criança, até uma determinada idade, quando começa a falar, ela articula o próprio discurso acerca de si próprio na terceira pessoa. Se vocês já conviveram com criança, vocês devem ter percebido isso. Em algum momento a criança se chama por ele ou por ela, ou pelo nome, né? Por exemplo, o Frank se chamaria Frank quer água, Frank tá com sono, alguma coisa assim. Quer dizer, antes de se reconhecer como um eu individual e separado da mãe, né? Tem uma fase que a criança se sente parte da mãe, ou que a mãe é parte do seu corpo. Tem essa questão. Essa foto aí do lado, pessoal, e aqui eu começo a desfilar as fotos, não vai ter jeito, é lá do museu do Frank McCourt, porque eu tive a felicidade de ir fazer o doutorado de sanduíche numa cidade, numa universidade que me acolheu, que é a cidade do Frank McCourt, para onde ele vai morar com 4 anos, e que tem um museu, ou tinha, porque fechou, mas tinha um museu do autor. Bom, assim que eu cheguei, que eu arrumei minhas coisas lá, minha papelada na universidade e me ajeitei na cidade, a primeira coisa que eu fiz foi ir até o museu, conhecer o museu do Frank McCourt, na terra do Frank McCourt, e falar, pessoal, eu quero ser voluntária, eu faço café, eu atendo a porta, eu faço o que for aqui, quero ser voluntária.
E consegui, fiquei desde o primeiro mês lá, todo o tempo como voluntária no museu. Fiz tour guiado no fim, enfim. E aqui era a entrada. E esse carrinho na narrativa, quando vocês tiverem oportunidade de dar uma olhada nos capítulos 1 e 2 do livro, que eu coloquei lá no e-mail, vocês vão ver como esse carrinho de bebê, típico da época da década de 1930 e 20 e 40 na Irlanda, é importante dentro da narrativa. A família do Frank, muito pobre, passou por algumas mudanças, assim, no meio da noite, fugindo dos landlords, né, os proprietários, onde eles alugavam os cubículos para morar, e a mudança muito acontecia com as tralhas deles dentro desses carrinhos. Os carrinhos serviam para a Angela colocar todos os filhos dentro e sair de pub em pub procurando pelo Malak, pai, onde ele estaria bebendo para resgatar o marido do porre, levar para casa. Ele é muito frio na Irlanda e de vez em quando o Frank, criança, pega o carrinho, que era um só carrinho para toda a filharada da Angela, pega o carrinho e vai para os fundos de uma fábrica de carvão, porque eles não tinham dinheiro para comprar carvão para a lareira, e vai catar carvão dentro do carrinho para levar para casa, das sobras ou do que caiu na rua. Quer dizer, o carrinho está em todos os momentos da infância do Frank. E aí ele está bem na entrada do museu, né, que dá ali a portinha da recepção. Aqui um fragmento do registro do Frank, que é uma parte já com bastante humor na narrativa. E o humor em Frank McCourt, pessoal, é um humor utilizado como invólucro de situações dramáticas ou tristes. Quer dizer, o humor na narrativa de Frank McCourt, ele aparece como forma, não como conteúdo. O que é isso? A forma como é escrito pode provocar o riso, pode tender ao humor, no entendimento do leitor. Que o humor é uma narrativa que se completa com o entendimento do leitor. Mas o conteúdo é dramático ou triste. Então, a narrativa de Frank McCourt, é isso que eu digo na minha tese, é uma narrativa que tem o humor como forma, apesar de ter o conteúdo dramático. Porque o que eu estou querendo dizer com isso? O que Frank McCourt está contando é extremamente triste. Esse episódio é um exemplo. Ele está contando um episódio de negligência, de problema com o alcoolismo do pai, pobreza extrema, que a mãe teve muitos filhos numa sequência, não dava conta de cuidar direito. Mas ele conta tudo isso de um jeito que faz a gente rir daqui a pouco. Até porque, numa autobiografia, quem está contando é o próprio protagonista. Ele está contando distanciado no tempo em que esse problema foi vivenciado. Então, o leitor tem essa segurança de saber que está lendo a história dramática de alguém que sobreviveu a tudo isso. Quer dizer, está seguro rir. É possível rir, dá para rir dessa história, porque já ficou tudo bem, ele sobreviveu. Mas, enfim, o episódio aí para ter um exemplo para vocês de que Frank ficou meses sendo registrado como masculino. Então, Frank sai em desvantagem na vida desde o registro, desde o batizado. Ao longo da primeira infância, que é até os 3 anos de idade, Frank está em Nova York, né? Ele fica até os 4. E nesse período da primeira infância, a identidade é estabelecida pela diferença com o irmão. Vários autores que falam sobre composição identitária falam que a nossa identidade é muito estabelecida pela diferença. Quer dizer, eu sou o que eu não vejo no outro ou o que eu vejo de diferente do outro. Esse outro pode ser a mãe, o irmão, o pai, os amiguinhos, a creche, quem convive com aquela criança. A criança vai estabelecendo diferenças. E o Frank McCourt estabelece nessa fase da primeira infância
diferenças com o irmão. O bebê que nasce logo depois dele, né, um ano e pouco depois, que aí sim, esse irmão recebe o nome de Malaki, que é o nome do pai. Vejam que coisa, né? Esse nome era para ser dele. Não é dele por uma confusão da bebedeira do pai. E aí quem ganha o nome é o irmão. Como é será que isso bate para ele ao longo da vida, enquanto essa identidade está crescendo, essa pessoa está se formando? Porque receber o nome do pai para um filho homem tem um peso, né? Tudo bem que o pai do Frank não era exatamente um exemplo, mas para os filhos homens tem essa questão do replicar o nome do pai. Bom, mas aí não é a única coisa, não é o nome. Acontece que o Frank nasce e as vizinhas e a mãe comentam como ele é feio, como ele é uma criança feia. E riem, dizendo que ele é feio e parece o pai, porque o pai tem o jeito do norte. E na República da Irlanda, como o norte se insurgiu e ficou para o lado a maioria, né, do norte, fica para o lado do conquistador britânico, aceita continuar fazendo parte do Império Britânico, os irlandeses da República da Irlanda passam a olhar para esses irlandeses do Norte com muita desconfiança e com um certo preconceito. E aí passam a dizer que as pessoas do Norte têm um jeito estranho, não dá para confiar em quem é do Norte, quem é do Norte bebe mais. Enfim, fica uma imagem negativa para esses irlandeses do Norte em relação ao pessoal da República. Nisso, quando o Frank nasce, a mãe e o pai estão morando em Nova York, no Brooklyn, mas eles têm vários vizinhos irlandeses, imigrantes da República, e o Frank, ao longo da sua infância, desses primeiros 3 anos, escuta conversas. Essas conversas ajudam a formar uma das suas identidades. E essas conversas são da mãe e das vizinhas irlandesas dizendo: nossa, ele nasceu feio igual o pai. Nossa, mas ele tem um jeito esquisito, igualzinho o pai. Vai ser um traste que nem o pai. E isso tudo vai entrando na cabecinha do Frank McCourt, criança. Já o irmão, Malaki, se deu bem, ganhou o nome do pai, o nome do homem da família, e nasce bonito. Ele nasce parecido com a mãe, quer dizer, loirinho, com os olhinhos azuis, o pai tinha o cabelo preto, né, que era o estereótipo do considerado irlandês bonitinho, ruivo ou loirinho, de olhos azuis. O Frank não. Então, eu destaquei aquele fragmento ali para vocês verem como que o Frank se via diferente do irmão. Quando ele ri, o Malaki, dá para ver como seus dentes são brancos e bonitos, e você vê seus olhos brilharem. Tem olhos azuis como mamãe, tem cabelos dourados e bochechas rosadas. Eu tenho olhos castanhos como papai. Tenho cabelos pretos e minhas bochechas são brancas no espelho. Mamãe diz para a senhora Leibovitz, no corredor, uma vizinha, que Frank tem o mesmo jeito esquisito do seu pai. Ele escuta isso. Esse fragmento aí, pessoal, é bem do início eu acho que tá até num daqueles primeiros capítulos que eu mandei para vocês. Ao longo da narrativa, o Frank escreve como se ele estivesse escrevendo com a idade que ele tinha no momento do livro que ele está narrando. Nesse momento aí, é como se ele tivesse 3, 4 anos, ainda em Nova York. Então, a narrativa é toda com frases curtas, é uma narrativa picotada, como a criança quando começa a falar, né? Que são frases curtas, não são orações subordinadas, ainda não são usadas. É uma narrativa mais picotada. Além disso, vai ser uma narrativa cheia de detalhes, muito descritiva. Conforme ele vai crescendo, a narrativa vai ficando com frases mais elaboradas, vão aparecendo, e já são pontos específicos com algumas lacunas de tempo. Essas lacunas começam a ficar maiores, e no segundo livro, na segunda autobiografia, são flashes da vida, assim, pontos específicos de uma vida editada. Quer dizer, da fase adulta, conta-se o que é mais importante. Já quando a criança é criança, tudo é novidade, né? Até um comentário da mãe no corredor, tudo marca. Na infância, tudo marca a gente. Então, tem mais páginas,
tem mais, episódios dessa primeira infância. E o principal do humor do Frank McCourt tá nesse início do As Cinzas de Ângela. O humor dele, a forma como ele escreve humoradamente, também vai mudando na segunda autobiografia. Vai se tornar um humor muito mais irônico. Esse humor do início do As Cinzas de Ângela é um humor inocente, como a questão do ser chamado de masculino na certidão. Lacan vai falar na importância da linguagem para desenvolver a personalidade humana, para desenvolver como a pessoa se vê, né, quer dizer, a identidade, que a linguagem cria o inconsciente, abrindo uma dimensão inteiramente nova da personalidade humana. Quer dizer, o Frank vai formar uma dessas primeiras identidades dele pelo que ele escuta. A partir do discurso da mãe e das vizinhas, ele sabe que se identifica com o pai. Essa primeira identificação com o pai só tem aspectos negativos, porque o pai bebe, o pai não para em emprego, a mãe diz que o pai é esquisito por ser do norte, porque ela é da República, então tem preconceito. O pai é fraco, porque ele já começa a ouvir rumores de que o pai está ali nos Estados Unidos porque fugiu de algo que ele deveria ter cumprido na Irlanda, quer dizer, a sua participação no IRA. O pai é uma identidade relacionada a vício e a preguiça. E a identidade do Frank está coladinha nisso aí no início. Aos 4 anos acontece a emigração da família McCourt dos Estados Unidos para a Irlanda. Eles chegam primeiro no condado de Antrim, na Irlanda do Norte, porque a ideia da família McCourt é viver na terra do pai, né, o chefe da família. Só que chegando lá, a família do Malak pai corre com eles e diz que de jeito nenhum, mais quantas bocas comendo aqui, porque já tinha um monte de filho. E eles acabam indo para Limerick para viver com a família da mãe. Limerick, na República, mais pobre. Acontece então um deslocamento dessa criança, que é o Frank, em relação ao mundo exterior e ao sotaque. Bom, a família McCourt sai do Brooklyn, em Nova York, um lugar cosmopolita, movimentado, já uma cidade grande, e entra na Irlanda pelo norte, pelo condado de Antrim, extremamente, ou principalmente, rural. Pela primeira vez, Frank vê animais do campo, vaca, ovelha, novidade para criança, e pela primeira vez ele fica sabendo que o jeito que ele fala e que a família falam pode soar engraçado e tem gente no mundo que fala diferente, apesar de falar a mesma língua, inglês. Mas a criança já tem essa percepção da diferença na língua, na linguagem. Landowski, né, que é esse teórico que vai falar da composição identitária de personagens, ele fala que um sujeito não pode, no fundo, apreender-se a si mesmo enquanto eu, ou nós, né, primeira pessoa, a não ser negativamente, por oposição a um outro, que ele tem que construir como figura antitética, a fim de poder colocar-se a si mesmo como um eu contrário. O que eu sou é o que você não é. E, pessoal, esse negativamente ali da segunda linha não é no sentido de negativo positivo. É negativo como se fosse o negativo da fotografia. É o verso, né? Negativamente é oposição, é o que está logo ali na frase mesmo. Quer dizer, o Frank via algo no irmão e, por consequência, sabia que ele era o oposto daquilo ali, se via como o negativo daquele outro. Aqui mais uma foto do Frank quando ele publicou As Cinzas de Ângela. Essa foto parece que tem um fundo infinito, né? Vejam que lá atrás tem uma foto dele do lado de um porta-retrato com uma foto dele. Então são 3 Franks na mesma. E se a gente considerar que aquele quadro ali atrás é do tempo de escola dele, em frente à Lime School, que é a escola
no prédio que depois foi o museu, onde eu fui voluntária, são 4 Franks na mesma foto. Mais uma foto aí para vocês terem a imagem, né, do escritor. O entendimento da pertença a uma classe. Assim que Frank cresce mais um pouco, a próxima faceta dessa identidade é o entendimento de que ele pertence a um grupo social, e é o grupo social dos miseráveis, na cidade de Limerick. Um miserável que é católico. Depois a gente vai ver a primeira página da primeira autobiografia, Cinzas de Ângela, que ele vai dizer que não basta ser pobre, a pior coisa do mundo é ser pobre católico, e não basta ser pobre católico, a pior coisa do mundo é ser pobre católico irlandês. Quer dizer, porque na Irlanda, o grupo de pessoas católicas ficou mais empobrecido ainda, em função da exploração britânica. Depois que a Irlanda fica independente, tem toda um resquício, né, dessa questão de não terem, por muito tempo, terem perdido terras, não terem conseguido bons empregos, não terem tido acesso às melhores escolas, não terem, portanto, uma preparação para acessar melhores cargos na sociedade. Então, os católicos irlandeses ficam resignados a serem um grupo muito falido, tanto cultural quanto economicamente. E aí Frank diz coisas como: gostaria de um dia ser um jesuíta, mas não há esperanças para quem cresce num beco. Os jesuítas são muito rigorosos na escolha, não gostam de gente pobre. Esse fragmento tem uma grande ironia, porque mesmo dentro do grupo dos católicos há subdivisões. E os jesuítas são uma ordem, no dizer aqui do autor McCourt, que era preconceituoso com os pobres, com os próprios católicos, mais pobres que eles. Essa fase em que o Frank pensa em ser religioso era só para poder comer, tá? Ele não tinha nenhuma vocação, nem na família queria que algum filho fosse padre, ou fosse católico, ou fosse religioso, como é muito comum nas famílias irlandesas, mas não era na dos McCourt. A ideia dele era só para ter 2 refeições ao dia mesmo, que era luxo. O segundo fragmento é um outro momento em que o Frank se sente um outsider, um sem lar, né? É um momento em que ele retorna para os Estados Unidos e uma proprietária de um kitnet lá que ele aluga, um quartinho que ele aluga, diz o seguinte: ele nunca tinha visto uma barata na Irlanda, e nesse quarto que ele aluga em Nova York é proibido levar comida, porque a proprietária diz que se levar comida vai encher de barata o quarto. E ele nunca tinha visto uma barata. E aí a proprietária responde: claro que você nunca viu uma barata na Irlanda, não dá comida lá, tudo que vocês fazem é beber, as baratas iriam morrer de fome ou virar alcoólatras. Quer dizer, aqui o narrador está nos dizendo do estigma do irlandês nos Estados Unidos, que é o estigma do bêbado, e culturalmente a Irlanda como um país tão pobre que as pessoas não têm nem o que comer. O rótulo que ficou da Irlanda depois da praga nas batatas, quando mais de 1 milhão de pessoas emigrou por conta de não ter mesmo o que comer e porque muitos lá estavam morrendo de fome. Aqui mais 2 fragmentos, na verdade do Stuart Hall agora, um outro autor que vai falar sobre a questão da formação identitária. Hall vai nos dizer que ele vai falar de formação identitária em sociedades pós-modernas, né, em relação ao pós-modernismo. Ele vai cunhar o termo identidade fragmentada, né, porque a identidade globalizada, fragmentada do pós-modernismo é uma colagem de várias culturas, de vários lugares, de diferentes hábitos. Hall vai nos dizer que a identidade é realmente algo formado ao longo do tempo, que vai mudando, que vai agregando novas características. Então, é formada através de processos inconscientes e não algo inato.
existe na consciência no momento do nascimento. Ela permanece sempre incompleta, está sempre em processo, sempre sendo formada. Por isso que a gente vai ver que até o final da segunda autobiografia, que foi até onde foi minha pesquisa, Frank McCourt está sempre mudando. É possível perceber uma nova faceta ou uma variação de alguma faceta identitária dessa personagem. Então, em vez de falar da identidade como uma coisa acabada, deveríamos falar de identificação e vê-la como um processo em andamento. A identidade surge não tanto da plenitude da identidade que já está dentro de nós como indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é preenchida a partir do nosso exterior, pelas formas através das quais nós imaginamos ser vistos pelos outros. Esse fragmento é interessante porque ele corrobora com a ideia de como é importante, quando a gente está analisando uma narrativa, principalmente se for uma narrativa autobiográfica, a importância de levar em conta o contexto social. Uma obra literária não acontece dentro de uma bolha isolada, né? Existe a influência do contexto, existe é interessante também perceber como que a primeira recepção daquela obra a recebe, como essa obra responde a questões da nossa geração, da nossa recepção, né, do nosso tempo. Por exemplo, As Cinzas de Ângela, escrito em 96, a gente está em 2023, já tem aí um tempinho. Que questões essa obra levanta para a gente hoje, né? O sotaque, que já falamos, que foi um fator de exclusão por 2 vezes na vida desse narrador protagonista. No primeiro fragmento ali que eu coloco, é do As Cinzas de Ângela, e é de quando o Frank é criança e chega dos Estados Unidos, em Limerick, na Irlanda, e tem essa experiência aí na escola Limmy, que é o prédio onde depois vai ser o museu. Um professor escuta ele e o Malak, irmão, falando e pergunta se somos bons meninos, e quando respondemos que sim, ele diz: Deus do céu, que é isso? São Yankees ou quê? Os meninos na Limmy School querem saber por que falamos daquele jeito. A primeira parte é em relação ao professor que se assusta com o jeito que eles falam. E são Yankees ou quê? Se refere a como os irlandeses chamavam os americanos, né? Como uma forma de chamar os americanos, Yankees. Uma forma pejorativa na Irlanda. Quer dizer, nos Estados Unidos é pejorativo ser chamado de irlandês, e na Irlanda era pejorativo ser chamado de americano. Hoje não, tá? O fragmento ali de baixo é da segunda autobiografia do McCourt e dá contas de quando ele está em Nova York de volta e tem a oportunidade, depois de ter servido o exército, de ingressar na universidade. Era um sonho dele voltar a estudar. Ele para de estudar na Irlanda muito cedo para trabalhar e ajudar a família. Quando em Nova York, por conta de ter servido o exército, ele consegue ir para o curso de inglês, ele se vê dentro de um perrengue, porque ele quer falar, mas ele tem vergonha. Cada vez que ele abre a boca, o povo ri e diz: mas que sotaque irlandês é esse, gente? Então o fragmento diz assim: alguns estudantes levantam as mãos para fazer perguntas, mas eu nunca poderei. A turma toda iria me encarar e se perguntar: quem é o sujeito com sotaque? Eu poderia tentar um sotaque americano, mas nunca funciona. Quando experimento fazer isso, as pessoas sempre sorriem e dizem: eu percebi um sotaque irlandês? Era um fator de exclusão para ele. Aqui é uma foto do castelo que tem em Limerick, que é o castelo King John, que foi construído no século XIII, só para ilustrar para vocês um pouquinho da cidade onde Frank McCourt, o autor, viveu. E vamos para a próxima etapa, então, da identidade do McCourt. Bom, a gente já viu que uma faceta da identidade dele se dá pela exclusão de como ele é diferente do irmão.
Outra faceta cola ao que o pai é, mas sempre há coisas negativas relacionadas ao pai. Bom, agora eles já se mudaram pra Irlanda, Frank já tá um pouquinho maior, a identidade dele continua vinculada ao pai, mas muito pelas histórias irlandesas antigas, histórias que são da oralidade, da literatura oral irlandesa, que o pai conta quando tá sóbrio, obviamente, para esse filho, que é o filho mais velho, que tem uma ligação muito próxima com o pai. Gosta muito do pai, afinal, todo mundo dizia que eles eram parecidos. E aí o pai conta sempre a história do mito celta, do Ulster, quer dizer, da província lá do norte, da onde ele é natural, que é o mito celta do Cuchulainn. Aquilo que está entre aspas ali, pessoal, é para vocês saberem a pronúncia e para eu saber a pronúncia, porque eu sempre esqueço, então deixei essa dica aí. O Cuchulainn é um mito celta que, quando surgiu essa narrativa, valia para todo o território irlandês. A gente viu que a divisão política em Irlanda do Norte e República da Irlanda só acontece em 1921. O Cuchulainn era um herói irlandês de todo o território, pertencente ao ciclo do Ulster. Cuchulainn significa cão do Ulster, em gaélico. Bom, ali entre parênteses, no item de baixo, eu coloquei os 4 ciclos da história, da literatura irlandesa arcaica ou antiga. A literatura arcaica irlandesa dividida nesses 4 ciclos, que são o Mythological, Ulster, Fenian e Historical. O Cuchulainn, então, é um herói do segundo ciclo, o ciclo das histórias do Ulster. De tanto ouvir essa história do Cuchulainn, que era um herói, e era um herói do norte, assim como o pai, espera um pouco, o Frank é parecido com o pai, que é do norte, ele vai forjar uma nova faceta da sua identidade, que é assumir a identidade do Cuchulainn. A história desse herói, pessoal, é o seguinte: o Cuchulainn era uma criança que estava brincando com uma bola e existia um cão protetor de território no Ulster que protegia toda a Irlanda. Uma história antiguíssima, mitológica. Esse cão que protege o território está em determinado lugar perto desse menino brincando com a bola. O menino chuta a bola e o cachorro, tentando pegar, engasga e morre com a bola. O dono do cachorro, protetor do território, diz para o menino: não vai ter jeito, você matou meu cachorro, agora você vai ter que crescer, assumir as funções do cão, protetor de território, e, enfim, assumir uma identidade de adulto, não com essas palavras, né? Claro, na história oral. Mas qual é a história? É que essa criança, por um descuido, por algo que ele não queria ter feito, ele acaba tendo que abandonar a sua faceta infantil, suas brincadeiras de criança, por um erro dele, e ele é meio que punido a assumir essa função de guardador do território irlandês todinho. E com isso ele ganha também características de força, ele se torna um ser mágico, ele se torna um herói extremamente forte e capaz para defender esse território, assim como esse cachorro antes defendia. Olhem que ironia, né, nessa história, porque o cachorro defendia um território, era poderoso, defendia toda a Irlanda, o cão do Ulster, mas ele não se defendeu de uma bola jogada por uma criança a ponto de ter engasgado e morrido. Ok. Bom, acontece que aí ele assume o nome de Cuchulainn, a criança, cão do Ulster. Ele se torna um grande herói. Para os irlandeses, o Cuchulainn equivale ao Aquiles para a Grécia, no sentido de força, de poderio bélico, né? Ele lidera exércitos, ele se coloca contra invasores e sempre vence. Ali, de novo, eu coloquei entre parênteses os ciclos da literatura irlandesa arcaica. Mas, enfim,
O Frank McCourt adora ouvir essas histórias de um herói irlandês, porque são histórias que tratam de uma parte positiva do ser do norte. Ser do norte, de repente, não é mais ser bêbado, torto, fraco, feio e sem olhos azuis. De repente, ser do norte é ser um herói que protege toda a Irlanda. Vale a pena agora ser parecido com o pai, né? Em relação à questão da mitologia, na tese eu usei essa autora que é a Mircea Eliade, falando sobre a mitologia e outras formas advindas da tradição oral. Ela explica que a partir de meados do século XX, o mito ganha status, passa a ser compreendido até como uma história verdadeira do passado daquela nação, tal qual acreditavam as sociedades arcaicas. Sendo que, até o século XIX, esses relatos da mitologia eram tratados como fábula, invenção ou ficção. Então vejam só, a mitologia, essas histórias como a do Cuchulainn, passa por algumas etapas, né? No período arcaico, antiguíssimo, são histórias que valem como a verdade de uma nação. Conforme as sociedades vão se urbanizando e a literatura oral vai perdendo força, essa literatura que é passada de uma geração para geração, oralmente, vão perdendo força, a mitologia passa a ser uma bobice, assim, coisa de criança, fábula, no sentido negativo da palavra. E aí a Eliade, nas suas pesquisas, constata que a partir do século XX, a mitologia ganha de novo o status de possibilidade de verdade, algo que conecta uma identidade nacional dos povos. Quando o Frank McCourt, então, entra em contato com essa narrativa do Cuchulainn, que é contada a ele pelo pai, ele está, junto com o restante do Ocidente, vivenciando uma onda de valorização da mitologia. E aqui uma foto do Cuchulainn, o herói, o Aquiles irlandês, né, como o Malachi Pai vai falar para o Frank. Essa foto, pessoal, vocês podem ver que está contra um vidro, né? Ela fica na vitrine dos Correios, que fica na Avenida O'Connell Street, em Dublin. Quer dizer, super ponto, de super importância em Dublin. E tem essa estátua. E eu estava fazendo a pesquisa sobre Frank McCourt, eu tinha que ter uma foto da estátua. Só que eu não consegui pegar de frente, né? Eu tô de lado ali, tô tentando mostrar para vocês o Cuchulainn, mas pesquisando na internet tem umas quantas imagens. Vocês veem que tem um corvo ali, né? Essa estátua é da morte do Cuchulainn. É uma parte também muito simbólica. Ele está segurando um escudo, tem um corvo no ombro, e o corvo na mitologia celta, nesse período do ciclo do Ulster, ele ganha essa fama de traidor, assim, porque o corvo é quem dá ao inimigo a notícia de que Cuchulainn morreu. O que acontece? Cuchulainn era super forte, invencível. Nunca se machucava, quando se machucava logo se recuperava, mas em determinado momento numa batalha ele está muito ferido e percebe que vai morrer. Para que o inimigo não veja, e o inimigo está distante, porque quem se aproximava dele morria, ele vencia todos. Para que o inimigo não saiba logo de cara que ele está mal e vai morrer, ele se amarra ao tronco de uma árvore e assim permanece dias. E o inimigo não avança sobre o território, ele continua ainda morto, protegendo o território, porque todos acham que ele está de pé ali no tronco, até que um corvo vem e come um olho dele. E aí o inimigo vê que ele está morto, né? Então o corvo é quem traiu o Cuchulainn e dá essa notícia aos inimigos, que podem avançar, que o grande herói irlandês tá morto. Bom, mas enfim, McCourt vai agregar para sua identidade, então, essa faceta de protetor, que tem a ver com o pai e tem a ver com o norte da Irlanda. Os aspectos negativos, né, de ter a identidade vinculada ao pai são o jeito esquisito, o sotaque do norte, que é diferente do sotaque de Limerick.
que por sua vez é diferente do sotaque de Dublin. É que nem aqui no Brasil, cada região tem um sotaque. O norte fica conhecido como traidores por ficarem com o Reino Unido, o vício do pai, mas também tem um aspecto positivo, que é o Cuchulainn, que é uma história heróica ancestral. Bom, vários outros autores depois vão falar sobre a questão do mito como influência na formação identitária de personagens literárias. Bella Joseph vai falar que o mito é um elemento canalizador das esperanças e dos sonhos envolvendo as personagens e dando-lhes modelos de conduta. Aqui eu coloquei para vocês alguns autores que eu usei, né, na tese. White, que é uma autora que vai falar sobre o humor desde a infância na cultura irlandesa, que desde a criação das crianças, o irlandês age para ensinar e para punir com humor. O humor é como uma ferramenta em quase tudo na cultura irlandesa, inclusive na criação dos filhos. E aí o White fala também da importância da mitologia, né, dessa herança da literatura oral. E vai dizer que os mitos celtas contêm qualidades que, quando acessadas, podem levar ao empoderamento do indivíduo. O declínio no mito é acompanhado da cultura do capitalismo global, em que o crescimento do capitalismo é associado ao crescimento do individualismo e à quebra das tradições como forças sustentadoras na sociedade. A literatura oral, que é quando esses mitos são contados de geração para geração, nos falam de um período em que a humanidade vive no coletivo. As histórias são contadas no entorno de uma fogueira, em voz alta. Muitas pessoas recebem as histórias juntas. Conforme os grupos humanos vão se distanciando do campo, vão se concentrando em cidades, em casas menores, em casas mais compartimentadas, começa a acontecer um crescimento do individualismo, né? Na literatura, a gente sabe que isso está associado a novos gêneros literários. Enquanto os grupos humanos eram mais vinculados ao coletivo, por exemplo, o que a gente tinha eram narrativas em formato de epopeias, textos longos, escritos em versos, escritos para serem lidos em voz alta, epopeias ou poesia, né? No momento em que a humanidade começa a ficar individualizada e mais individualista, consequentemente, fazendo as coisas para si, não para o coletivo, e as narrativas param de ser contadas em voz alta e passam a ser lidas ou escutadas de uma pessoa para outra só, e depois, mais tarde, passam a ser lidas individualmente e em silêncio, outros gêneros literários vão surgir, como o romance, né, os contos menores, enfim. Tá tudo ligado. Então, esse momento do Frank McCourt, em que ele assume para si essa identidade, essa faceta identitária do Cuchulainn, é um momento em que ele valoriza muito ou presta certa reverência à cultura irlandesa, apesar dele ser um americano, mas ele está muito ligado àquela coisa de parecer com o pai, de gostar desse herói. Inclusive, ele não quer que o pai conte a história do Cuchulainn para os irmãos, ele não quer que os vizinhos, crianças, saibam da história, porque ele acredita que é a história dele, é a história da vida dele. Ele é esse herói. Uma coisa interessante é que ele assume, assim como o Cuchulainn assume o cuidado do território irlandês, ele assume o cuidado do território da casinha dele, ele cuida da mãe e dos irmãos, porque o pai vivia nos pubs, vivia bebendo, ausente. E esse menininho, criancinha Frank, entende que ele é o novo Cuchulainn para cuidar da família dele. Claro, ele não consegue a princípio, mas é isso que a autobiografia nos traz, né.
essa preocupação dessa criança em manter os irmãos alimentados, o que fazer para conseguir dinheiro para a mãe, o que fazer para conseguir trazer o pai para casa, né, e buscar o pai nos pubs. E aí é um momento, então, de reverência da cultura irlandesa. A próxima etapa da formação identitária do Frank McCourt já vai ser um momento de negação da cultura irlandesa. E não é porque ele esquece do Cuchulainn, mas é porque ele encontra novos heróis. E ele encontra esses novos heróis nas matinês. Bom, eles eram muito pobres, mas eles tinham um trocadinho para ir no cinema de quando em quando. E lá, o que o cinema irlandês está recebendo são os produtos de Hollywood, década de 1930. Frank é criança, 30 e poucos. São filmes de cowboy e filmes de gangsters. E é aí que Frank vai colar sua próxima identidade. Ele quer, afinal de contas, ele já era chamado de Yankee na escola, lembra? Então ele vai querer ser mesmo o cowboy americano ou o gangster, que tem uma arma, tem um revólver, ganha todas as brigas, consegue as coisas. E nisso acontece uma perda do vínculo identitário com a Irlanda. Na narrativa, o que nos dá o indício dessa perda com a cultura irlandesa é que, em determinado momento, a mãe, Angela, decide que ele deve aprender a dança irlandesa. Pessoal, a dança irlandesa é muito importante na cultura, que é um tipo de sapateado. A dança e a música, né, na cultura irlandesa são muito fortes. E aí ela consegue matricular o Frank numa aula sábado de manhã, dá o dinheiro todo sábado de manhã para que ele vá na casa dessa professora. Só que ele tem 2 pés esquerdos, tá muito ruim, não consegue dançar. E tá com aquela moedinha na mão. No sábado seguinte, ele já acha bom de não ir na aula da cultura irlandesa e ir para o cinema. Quer dizer, o que a narrativa está nos contando é de uma forma de voltar as costas para o que é culturalmente importante para a Irlanda e se voltar de novo para a cultura da sua terra natal, a cultura dos filmes americanos. E aí ele tem novos heróis, né, que são John Wayne, um ator que fazia filmes de faroeste, James Cagney, que era um ator que fazia filmes de gangster, e o grande herói de Frank McCourt, que tinha 2 pés esquerdos, Fred Astaire, que fazia filmes de dança. Bom, com isso, Frank McCourt vai assumindo para sua identidade novos conceitos de masculinidade. E é a primeira vez que ele sente orgulho, quando ele começa a ver esses filmes, é o primeiro momento desse menino ter orgulho de ser americano e não irlandês. Porque até então ele estava sofrendo na escola, né, tentando desenvolver o sotaque irlandês, que os coleguinhas riam. Mas de repente tá todo mundo vendo filme americano, ser americano é uma coisa boa. Ser americano é ser como John Wayne e como Fred Astaire. Em relação ao conceito de masculinidade, o modelo de masculinidade que Frank tem, principal, é o do pai. E é um modelo de masculinidade rústica. O pai do norte da Irlanda vem de uma área rural, né? E ele não é um cara carinhoso, Frank não vê demonstrações de afeto entre ele e a Angela, por exemplo. Ele já tem todas aquelas características que eu falei para vocês, de ser estranho, beberrão, não para em emprego. E com os filmes, o Frank se dá conta de que ser homem, de que a masculinidade pode ter uma outra característica, pode ser diferente do que o pai é. Porque nos filmes ele vê os heróis falarem eu te amo, não só para mulheres, né? Falam eu te amo para o pai, falam eu te amo para os amigos, e ele gosta muito dessa história, de poder expressar os sentimentos. Então, nesse momento que a identidade do Frank McCourt se cola a uma identidade vendida por Hollywood nos filmes, é também um momento de abraçar uma nova masculinidade para esse narrador protagonista. E é uma masculinidade muito mais flexível e moderna, né? Se a gente for analisar do ponto de vista do que a gente pensa que é hoje uma masculinidade saudável.
Essas personagens dos filmes, esses de Hollywood, são personagens, via de regra, fora da lei. É o momento 1930 da grande crise econômica, né, dos Estados Unidos, a depressão de 1929. Então, em muitos dos filmes de gangster, de faroeste, o herói é também um fora da lei. E isso vai respingar na vida da criança McCourt, que está passando fome e que acha que daqui a pouco é uma boa ideia tentar furtar aqui e ali um pão, uma garrafa de leite que está na porta das pessoas de manhã cedo, que deixavam junto com o jornal, o padeiro passava, tirava o pão, o leiteiro passava, deixava a lata do leite, e aí ele acontece ao longo da autobiografia, que é esses relatos de pequenos furtos da criança McCourt. Mas é porque ele está vinculado a essa identidade. É um momento também em que ele vai opor as oportunidades de Nova York ou dos Estados Unidos e a miséria que ele vê no entorno da vida dele em Limerick, na Irlanda. Essa autora, Potts, que analisa a narrativa do McCourt, vai dizer que ele se afiniza, dentre esses que o cinema mostrava, ele se afiniza muito mais com o modelo do cowboy solitário do que com o modelo do gangster ou com o modelo do dançarino conquistador de mulheres, até porque ele ainda é uma criança. E lembrem, com os 2 pés esquerdos não deu certo na aula de dança. As figuras, os filmes de cowboy que o Frank via são aqueles filmes que, com aquele estereótipo do cowboy, que faziam depois, tinha muitas propagandas de cigarro, não sei se vocês já viram, é um cowboy solitário que no fim do filme vai cavalgando em direção ao pôr do sol, com uma música de gaita de boca, assim, vai subindo os créditos. É o tipo é o momento, assim, do cinema de cowboy que Frank está assistindo na Irlanda, lá na segunda metade da década de 1930. E aí a Potts vai escrever aquele cowboy que vai cavalgando em direção ao pôr do sol, longe das pressões da comunidade, da vida em comunidade. E nesse momento da infância em que Frank está passando fome, não entende por que a família dele é tão pobre, via outras casas com outros recursos, né? Tudo que ele queria talvez fosse mesmo ter um cavalo, ser o herói e poder cavalgar em direção ao pôr do sol, longe das pressões da sociedade.